e boa noite. Estamos ao vivo com o Estatística para Profissionais, Bioestatística para Profissionais de Saúde. Então, pessoal, esse foi o exercício de fixação que eu encaminhei para vocês, né? E eu espero que até o horário de agora, quem tiver que ter resolvido já tenha me enviado. Quem não, preste atenção aqui, tá? Então, a questão 1, isso aqui é tipicamente uma prova, né, que eu aplico, por exemplo, na disciplina, que leciono na Universidade Federal da Paraíba. Então, vamos lá. Uma pesquisa foi realizada para avaliar pacientes com hepatite C. Foram estudados 145 pacientes que compareceram ao ambulatório de hepatologia nas terças de manhã, num período de 6 meses. O serviço dispõe de 4 turnos de ambulatório. Os dados foram retirados dos prontuários e anotados em uma planilha. As seguintes variáveis foram estudadas. Variáveis: idade ou diagnóstico em anos, sexo, altura em metros, peso em gramas, tipo de genótipo do vírus C, carga viral ao diagnóstico, grau de fibrose em biópsia hepática graduada de 1 a 4, níveis de ALT, TGP, em unidades internacionais por decilitro, quantas vezes foi hospitalizado nos últimos 6 meses, se fez ou não uso de interferon como tratamento, se tem ou não presença de hipertensão portal confirmada por ultrassom, se tem história de transfusão prévia e se tem presença de infecção por HIV concomitante. Então, baseado no texto, responda. Cita uma variável discreta, né? Então, lembre-se, variável discreta é aquela variável numérica que só aceita números inteiros, ou seja, ela é uma contagem. Eu vou reconhecê-la como número de vezes, quantas vezes, né? Ela é uma contagem, ela não aceita números intermediários em nenhuma circunstância. Então, a única variável discreta que a gente tem nesse banco de dados teórico dessa pesquisa é quantas vezes o paciente foi hospitalizado nos últimos 6 meses. Pode ter sido nenhuma, 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Não existe o meio hospitalizado, ou ele foi ou ele não foi. Então, só admite números inteiros, perfeito? Então, variável discreta vai ser hospitalizações. Letra B. Cite uma variável ordinal e justifique sua escolha. Então, também nesse banco de dados, a variável ordinal mais intensa, na verdade, a única variável realmente ordinal que a gente tem aqui é o grau de fibrose hepática, que ele até coloca que está sendo graduada de 1 a 4. Então, é uma variável categórica, que não é esse 1 a 4 não é um número, tá? Tem algarismo romano, né? São categorias e que tem um certo grau de hierarquia de gravidade, né? Uma fibrose grau 1, por definição, ela é mais leve que uma fibrose grau 2 e assim sucessivamente. Perfeito? Então, nós temos aqui uma variável discreta, que é quantas vezes você foi hospitalizado, e uma variável ordinal, que é o grau de fibrose hepática. São as únicas variáveis diferentes nesse banco de dados, né? Temos várias contínuas e várias categóricas de outra natureza, mas a ordinal só tem o grau de fibrose hepática e discreta só tem quantas vezes o paciente foi hospitalizado nos últimos 6 meses. Não tem nenhuma variável mista, porque isso é um estudo transversal, e estudo transversal é muito complicado você ter variável mista, né? Porque variável mista significa você ter que acompanhar o paciente por um tempo, para ter a possibilidade de ver o desfecho. Já no número 2, né? E aí eu queria só perguntar, alguém diga assim, tá aparecendo o arquivo de Word para vocês? Ah, sim, professor. Perfeito. Já na questão de número 2,
Uma pesquisa realizada com 42 alunos do 6º período do curso de Medicina da UFPB, por meio de questionários respondidos anonimamente, estudou diversas variáveis. Abaixo encontra-se uma representação gráfica retirada dos resultados da pesquisa, analisando o personagem que o aluno mais se identificou, dentre 5 possíveis, em relação com a idade deles, né? A idade se encontra em anos e aqui as siglas dos personagens. Mais ou menos o que eu fiz com vocês, né? Os animais. Então, aqui um personagem era Darth Vader, tá como Darth. O outro personagem, Pikachu, tá como Pique. Lara Croft, Lar. She-Ra, She. E Fofão. E baseado no gráfico, responda verdadeiro ou falso. Então, vou primeiro descer para o gráfico. Percebam que eu tenho 5 box plots das idades em anos, divididas, né, quebrados por essas 5 categorias, que é uma variável categórica nominal, que são 5 categorias que não tem uma ordem de hierarquia entre si. E aí vamos analisar as afirmativas. O aluno mais novo da turma identificou-se com Fofão. Então, vamos voltar aqui no gráfico. O mais novo, né? Cadê o aluno com idade mais? A menor idade está aqui, ó. Você vem aqui para onde está a idade. Então, falso, né? O aluno mais novo da turma não se identificou com Fofão. Se identificou com Pikachu. Então, essa aqui, e o tracinho tá vindo. Interessante que eu nunca tinha feito no outro. É falso. É porque o gráfico ficou na outra tela, né? Aí você fica meio perdido. Então, vocês coloquem aí a primeira falso. Depois eu volto e boto tudo de uma vez só. A mediana de idade dos alunos que gostaram do Pikachu é semelhante aos que gostaram de Darth Vader. Então, vamos lá. Então, mediano da galera que gostou de Pikachu. Eu vou cruzar. E, curiosamente, de Darth Vader, a mediana e o P25 provavelmente foram o mesmo valor. Percebam que o box plot do Darth Vader, ele não tem um traço cortando ele, porque, na verdade, a mediana que está destacado em negrito acaba sendo a parte de baixo do quadrado, ou seja, o P25. Mas também é a mediana. Logo, é verdade, né? A mediana de idade dos alunos que se identificaram mais com Pikachu é semelhante à mediana de idade dos alunos que identificaram com Darth Vader. Então, você vê aqui claramente no box plot. O intervalo interquartil de menor amplitude encontra-se no grupo que se identificou com She-Ra. Então, vamos ver aqui o grupo de She-Ra. Cadê ela? Olha o tamanho do intervalo interquartil. A amplitude todinha desse intervalo interquartil é essa aqui. Se eu for pegar o P75 menos o P25 de cada um, o que obviamente vai ter menor amplitude é esse aqui, ó. É a turma que se identificou com o Fofão. É que o quadradinho está bem mais achatado, né? Isso sim representa o intervalo interquartil. Então, essa alternativa é falsa, né? Na verdade, quem tem um intervalo interquartil de menor amplitude, ou seja, os dados têm menos variabilidade, é a galera que se identifica com o Fofão. Se você perceber, realmente é o box plot que tem menos variabilidade. Por quê? Curiosidade, né? Amostra é amostra. E, por fim, a quarta afirmativa, os alunos que se identificaram com Lara Croft são um grupo com alunos, no geral, mais velhos. Então, vamos olhar se isso é verdade. É só olhar a mediana de idade de cada grupo. Né? E isso é importante quando você está analisando um grupo. Né? Embora o aluno mais velho da geral esteja aqui no grupo da She-Ra, a mediana de idade da turma de Lara Croft é a maior mediana. Então, são os alunos em geral, realmente,
mais velhos, né? Quando eu estou descrevendo uma população, eu vou em cima das medidas de resumo. Então, isso é verdadeiro. Então, aqui ficaria, se a gente for fazer, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Perfeito? FV, FV. Questão 3. Ainda na mesma pesquisa, também foi estudado o peso dos alunos em quilograma. A média de peso foi de 65 quilos, com desvio padrão de 10 quilos. A mediana de peso foi de 65 quilos, com percentil 25 de 57 e percentil 75 de 73 quilos. Em anexo, o box plot do peso. Baseado nesses resultados, pede-se. Então, olha só. Letra A. Qual a melhor medida de tendência central e dispersão para utilizar no resumo dos dados? Então, gente, isso aqui é interessante, porque se você olhar o box plot, ele parece bem simétrico, perfeito? Mas eu não estou vendo necessariamente por um box plot se isso é uma distribuição normal. Eu não consigo definir se isso é uma distribuição gaussiana. Ao mesmo ponto, se vocês analisarem aqui as medidas que ele coloca na questão, a mediana e a média são a mesma, 65 quilos e 65 quilos. Mas se vocês olharem aqui, tem mais, né? O número de outliers, que é uma pergunta que vem depois, tem mais outliers para baixo do que para cima, que só tem um. Então, resumo da ópera, né? Aqui é uma situação que, se você ficar apenas na estatística descritiva, né? E aqui é a única pergunta que ele faz, se você não for para a estatística inferencial, qualquer das duas medidas que você escolher vai estar representando muito bem essa amostra, porque de certa forma ela é simétrica, então a média representa bem, perfeito? É uma boa medida de tendência central, e a mediana é sempre o meio de tudo. Então, se o objetivo é ficar só na estatística descritiva, qualquer uma das duas possibilidades que você escolher está de ótimo tamanho. Agora, se for para a estatística inferencial, aí a questão não pede isso, como você não tem como garantir que isso é uma distribuição normal, perfeito? Inclusive uma distribuição com 42 alunos só, tá vendo aqui? Porque é a mesma pesquisa. Então, não dá para você também apelar para o teorema do limite central. A mediana acaba sendo a melhor medida de tendência central. Então, esse é o tipo da questão que eu respondo mediana, sem medo de errar. Porque se isso for... eu não tenho um histograma aqui para ver se isso é uma curva ensino, né? Então, o box plot não serve para dizer se a distribuição é normal ou não, ele serve para dizer se a distribuição é simétrica, mas não só gaussiana. E aí, obviamente, como eu não sei se a próxima etapa da pesquisa vai existir estatística inferencial, nesse caso, a melhor medida de tendência central, na dúvida, é a mediana. A mediana é sempre o meio de tudo. E, mesmo que você não tenha uma distribuição tão normal, você, com 42 indivíduos, se eu tivesse esse mesmo box plot com 100, 120 indivíduos, eu poderia, na justificativa, apelar para o teorema do limite central, né? Que diz que a distribuição das médias amostrais. Mas com 42 ainda é pouquinho. Então, eu ficaria confortável com a mediana, e uma vez que eu escolhesse a mediana, a medida de dispersão para ela é o intervalo interquartil. Mas você poderia utilizar a média e justificar que a amostra é simétrica. Você jamais vai poder dizer num box plot que ela é gaussiana. É aí onde você pode errar. Eu não tenho como saber se essa distribuição é gaussiana, porque eu não estou vendo um histograma. Mas você está vendo que ela é bem simétricazinha. Então, você pode alegar isso também. Então, por isso que esse é o tipo da questão que o justifica é importante. E se você escolheu a média, sua medida de dispersão, por definição,
é o desvio padrão que a gente vai apresentar. Na letra B, qual a porcentagem dos alunos com peso acima de 57 quilos? Então, eu não preciso fazer nenhuma conta, né? A questão me diz que o percentil 25 é de 57 quilos. Logo, se é o percentil 25, o conceito de percentil 25 é 25% de tudo está abaixo disso. Se eu quero saber quem está acima de 57 quilos, é o inverso, é 1 menos isso, né? Então, vai dar 75% dos alunos. E a questão letra C, ela é conceitual, né? Qual o significado das observações representadas no gráfico? Com pequenos círculos, são aqueles outliers, né? Que ao construir o box plot, a gente coloca o limite máximo aceitável, lembrando que você primeiro calcula 1,5 vezes o intervalo interquartil e soma ao P75 ou subtrai do P25. Outlier é conceitual. Alguém levantou a mão, pode ligar o microfone para fazer a pergunta, que eu, do jeito que estou aqui, não consigo enxergar. Fui eu, professor. Ainda na questão A, sobre as medidas aí. A de dispersão ficou que podia ser qualquer uma? Não, a dispersão depende da que você escolheu de tendência central. Assim, se você optou a medida de tendência central como mediana, aí a de dispersão obrigatoriamente vai ser intervalo interquartil. Perfeito? Porque Perfeito. o intervalo interquartil trabalha com percentis. Se você optou pela média, por obrigação, desvio padrão, que trabalha com a média. Tudo bem. Mas aí, nesse caso, professor, não seria melhor utilizar o intervalo interquartil, porque eles são iguais. Então, ele dá uma noção de que a distribuição é simétrica. A gente pegando só média e desvio padrão, a gente não tem essa noção. Aí eu fiquei nessa dúvida. Se a gente pegar a mediana, o intervalo interquartil, a gente ganha essa informação de que a distribuição é simétrica, ou pelo menos parece. Então, aí é que está o X da questão, né? Faz sentido o que você está dizendo, partindo do pressuposto que você não está lidando com pessoas que não saibam disso. Mas a partir do momento que a sua escolha é baseada no como a distribuição se mostra. Se você escolhe a média, por definição, parte do pressuposto que você está vendo que ela é simétrica. Na hora que você opta por uma média, né, você, a priori, se você acha que a média é uma medida de tendência central adequada, é porque a distribuição ela é simétrica por definição. É diferente da mediana, é o inverso. A mediana ela é sempre o meio de tudo, mesmo nas coisas mais assimétricas do planeta. Ela está no meio, mas a média só está no meio numa coisa simétrica. Então, o argumento é o inverso aí. Eu sei que você fez a pergunta, mas acho que você só não se apresentou, perdão. Eu acho que não falou o nome. É o Paulo, professor. Paulo, desculpa. Então, Paulo, se seu argumento é simetria, a média é melhor. A média você trabalha muito melhor com uma coisa simétrica do que a mediana. Até porque a média é um conceito muito mais intuitivo para todo mundo do que mediana. Então, se a questão fosse por simetria, a média ela é uma medida de tendência central mais informativa. E essa questão é uma questão capciosa porque ele te apresenta um box plot. Né? Então, eu poderia te dar um histograma. Você talvez tivesse uma visão diferente se você estivesse vendo se isso aqui era uma distribuição normal. Talvez você mudasse a opinião, dissesse, não, eu vou mostrar a média porque ela é gaussiana. Mas, na prática, né, a partir do momento que essa distribuição é simétrica, tanto faz qual você escolhe. A informação ela vai ser dada do mesmo jeito. A única coisa que você não pode usar é se você lá na frente quiser fazer um teste de hipótese, sem ter certeza que essa simetria que você está vendo nesse box plot, ele deve ser uma distribuição gaussiana. Que isso eu tenho que ver, eu tenho que ver a formato de curva, como até vai aparecer um histograma lá na frente. Então, esse é o X da questão. Se esse trabalho for meramente descritivo, show de bola o que você usar aí. Mas, sei lá, depois se você quiser testar
se a diferença de peso entre sexo, esse tipo de coisa, fazer essas considerações de teste hipótese, aí você tem que ver se peso tem uma distribuição gaussiana para poder usar a média. Beleza, professor. Obrigado. Obrigado. Questão 4. Uma pesquisa realizada com 150 pacientes que foram submetidos a TMO, transplante autólogo de medula óssea, coletou algumas informações de cada paciente. Dentre elas estava o número de células precursoras do tecido hematopoético coletadas de cada paciente, então, que ele coloca aqui como células CD34, e a medida, tá? O número que está aí no gráfico é um número multiplicado por 10 a sexta células por quilo de peso, e a idade do paciente em anos. Estudos prévios na literatura sugerem que pessoas mais velhas coletem um número menor de células CD34. Então, a idade, né, estudos prévios sugerem que, quanto mais velho, menos você consegue coletar. O mínimo necessário para receber o transplante é você ter o número de 2. Ter coletado pelo menos 2 vezes tantas células aí. Aí, em anexo, segue um histograma dessas células e um scatter-plot para analisar a correlação entre o número de células CD34 e tempo de pega. Perfeito? E, na verdade, é a idade que eu boto depois, né? Aqui foi falha do texto, mas é da idade. Baseando-se nos gráficos, responda. Então, letra A. Qual a melhor medida de tendência central e de dispersão para resumir os dados na célula CD34? Então, aqui, gente, quando você olha, isso aqui é uma coisa que faz assim, né? Está longe de ser uma distribuição normal. Isso é uma coisa totalmente assimétrica, né? A maioria concentra aqui e existe um desvio para cá. Então, quando você olha isso, se você fizer a média, esses valores mais absurdos de células CD34 de 70, eu preciso de 2 para fazer transplante, mas tem gente que chegou a coletar 70. Vai puxar a média muito para cima. Então, aqui, realmente, a simetria é tão intensa que a melhor medida de tendência central é a mediana. E aí está muito claro no histograma, que é um histograma bem assimétrico. E aí você usa a mediana como medida de tendência central. Por definição, minha medida de dispersão será o intervalo interquartil. Perfeito? E aqui ele coloca um gráfico que é o scatter-plot de idade por CD34. Perfeito? E ele pergunta que tipo de relação existe entre o número de células CD34 e os dias de pega da medula. E aí, excelente pergunta, porque houve uma falha técnica, né? Que eu botei o gráfico, é falha técnica de quem fez a questão. Eu não botei o gráfico, que na verdade a pergunta pede. Mas, se você analisou esse gráfico e não percebeu isso, se você for ver, não tem relação nenhuma. Não existe, você não vê nada para cá, nada assim. Não existe um padrão que você consiga definir. Nesse trabalho, aparentemente, como é um gráfico de idade com CD34, nesse trabalho não houve relação da idade com o número de células coletadas. Isso é importante porque lá no enunciado, você é induzido a achar que você vai achar, né? Porque estudos prévios, mas aquela história, o seu estudo não mostrou. Paciência, pode ser que você esteja certo ou não. Né? Professor, eu tive dificuldade de fazer essa, porque na verdade eu realmente não eram os dias de pega da medula. Aí você culpa o professor que realmente colocou a pergunta errada. Eu quis pôr o gráfico certo, botei a pergunta errada, mas se você analisou o gráfico que está aí na sua frente, de qualquer forma não tem nenhuma correlação óbvia, nenhum padrão de correlação visível. E a última, uma pesquisa realizada com 3.000 pacientes coletou, entre vários dados, a pressão arterial diastólica, medida em milímetros de mercúrio, no momento da consulta. A média foi de 84,22, com desvio padrão de 14,8.
a mediana de 84, o percentil 25 de 74, o 75 de 95, o valor mínimo aferido de 45 e o máximo de 133. Os dados estão apresentados no histograma. Então, olha que coisa linda, né? Isso aqui é uma curva normal, mais bonita impossível. Bem curva gaussiana. Então, a pergunta número 1 é: qual o padrão de distribuição de pressão arterial diastólica nessa amostra? Padrão de distribuição gaussiana. Justifica uma curva em formato de sino, ela é simétrica, a média e a mediana são praticamente o mesmo valor, etc. Coisas que você tá, do que é uma distribuição gaussiana, mas tá bem bonitinha. Certo? B. Considerando que a pressão arterial diastólica acima de 90 é valor que discrimina se o paciente tem ou não hipertensão, qual a porcentagem de pacientes sabidamente hipertensos do estudo? Pessoal, como eu não dei para vocês a tabela da curva normal, a única coisa que vocês têm como trabalhar é com os percentis. E aí, o que é que acontece? Se eu tivesse dado a tabela, você poderia, ou você até poderia até ter pego a tabela. Se você fez isso, foi fazendo a tabela da curva normal, né? Você poderia pegar e transformar isso em score Z. Né? Como é que a gente transformaria em score Z? Score Z, você pegaria o valor que eu pedi, 90, menos o desvio, a média, que foi 84,22, ou tá 84, foi tão pouquinho. Dividir pelo desvio padrão. Você vai achar um score Z qualquer aqui. 6 dividido por 14,8. Deixa eu botar isso aqui na minha calculadora. Daria 0,40,6, 0,4 desvios padrões, né? Então, 90 está a 0,4 desvios padrões da média. Né? E se a gente fizer a curva normal, a média estaria aqui 84, o 90 estaria aqui, e eu queria essa probabilidade, acima de 90. Só que eu não dei a tabela para vocês. Quem depois fez baseado na tabela, maravilha. Se você ainda foi atrás da tabela para fazer, parabéns. Você vai dar uma probabilidade mais exata. Mas essa questão, ela não dá a tabela. Perfeito? O que é que ela dá? Ela dá alguns percentis. Então, baseado no que você tem aí deste enunciado, o percentil 75 é 95, tá vendo? Então, o que é que o percentil 75 vai dizer? 75% de tudo que está abaixo de 95%, 75% de tudo que eu encontrei é igual ou menor que 95 milímetros de mercúrio. Como eu estou pedindo os hipertensos, baseado nos dados da questão, eu sei lhe dizer de certeza que 25% da galera dessa amostra é hipertensa, baseando-se na pressão arterial diastólica. Percebam que entre 90 e 95, eu não sei exatamente quantos por cento dá ali, porque eu não dei a tabela para vocês. Então, se eu tivesse uma prova formal, de vocês tendo que resolver essa prova só com esses dados, a resposta aqui vai ser 25%, que é o que vocês podem tirar daí. Agora, como vocês fizerem em casa, quem eventualmente foi atrás da tabela, pegou a aula, pode ter dado uma proporção realmente mais fidedigna de hipertensos. E aí eu vou checar direitinho quem usou a tabela, se fez certinho pela tabela. E por fim, qual a amplitude, coeficiente de variação e intervalo interquartil da amostra? Então, amplitude é o máximo menos o mínimo. Aqui foi 133 menos 45.
Fazendo essa conta, 88. dá 88, exatamente. Milímetros de mercúrio, né? Lembrar que está sempre na unidade. O coeficiente de variação é o desvio padrão sobre a média. E é dado em porcentagem, né? Então é 14,8 dividido por 84,22. Aí aqui eu vou usar bem exatinho, fazendo essa divisão. Fazer aqui na calculadora. Só um minutinho. Tá doido. Deu 17,57%, 0,1757, né? Eu vou arredondar aqui para 0,176, que vai dar 17,6%. Isso foi o nosso coeficiente de variação. Aí, se eu tivesse outro banco de dados, de outra turma, de outra galera, quisesse ver qual desses dois bancos variou mais, isso sim é um parâmetro interessante para você comparar populações, mas não necessariamente não informa muita coisa dessa população. E, por fim, o intervalo interquartil, que eu nem vou fazer aqui, todo mundo já estudou o conceito, é pegar o P75, que foi de 95, e subtrair do percentil 25, que foi de 74, e vai dar 21 milímetros de mercúrio, né? 95 vezes 74, 21 milímetros de mercúrio. E é isso, gente, que eu queria mostrar hoje para vocês. Alguma dúvida? Tem alguma dúvida aí, pessoal? Nada? Aqui no chat não tem, não. Maravilha. Apareceu aí a aula de medidas de associação? Apareceu. Pronto, então vamos lá. Então, gente, hoje a gente vai falar um pouquinho de medidas de associação, tá? É uma parte da bioestatística sempre muito utilizada, sempre, às vezes, intuitiva para todo mundo. E a gente vai falar um pouquinho dessa parte que eu acho que aqui quem já estudou bioestatística em alguma coisa já sempre ouviu falar sobre isso. São coisas muito de epidemiologia, mas que são importantes porque muitas vezes elas vêm agregadas em outras situações lá na frente, como a gente vai ver. Então, medidas de associação, elas acabam sendo medidas onde você acaba avaliando, né, em determinados modelos de ensaios clínicos, comparando populações de estudos para tentar ver se determinada situação é mais comum ou menos comum, incide mais e assim sucessivamente. Entre as medidas de associação, nós temos as medidas de frequência, que nos estudos transversais, aquilo que a gente faz sem saber quem veio antes e depois, nós chamamos de prevalência. Perfeito, são aquelas porcentagens, né? 30% são diabéticos, 20% são hipertensos. A gente não sabe exatamente, se eu não estou fazendo um exame para olhar, um estudo para olhar, eu não sei dizer exatamente. A gente pode ter também as medidas de incidência, que é o surgimento de novos eventos ao longo do tempo. E que para esse tipo de medida ser calculada, eu preciso começar a observar os pacientes para frente. E aí eu chamo de incidência. Quando é um estudo de coorte, vai ser um estudo observacional, perfeito? E um ensaio clínico vai ser um estudo de intervenção. Então, na hora que eu faço um ensaio clínico, droga versus placebo, quero ver, por exemplo, a incidência
de óbito nos dois grupos, né? Eu parto do pressuposto que está todo mundo vivo no início do estudo, e à medida que o estudo termina, eu vou ver quantos morreram, incidência de óbito nos dois grupos, por exemplo, e a partir daí eu posso tentar fazer alguma medida de associação. Nos estudos de caso controle, eu não consigo calcular medidas de frequência reais. Então, eu acabo utilizando algumas medidas indiretas, como a gente vai trabalhar aqui. Porque o estudo de caso controle, eu pego pacientes doentes, pacientes sadios e vou olhar para trás, né? A doença já está lá, eu manipulo quantos pacientes doentes e quantos controles eu quero. Eu manipulo essa estatística, então não tem valor a incidência. Se você disser, não, no estudo de caso controle, a incidência de câncer de pulmão foi de 50%. Não vale, porque, na verdade, eu que manipulei. A prevalência não conta, porque fui eu que manipulei. Quantos casos e quantos controles eu vou ter. Professor? Eu? Tem só uma pergunta aqui dessa primeira parte. Bom, ou tinha ou não tem, né? Quando a gente pergunta tem, diz que não tem, não tem, né? Não, dessa de prevalência e incidência. Sim, diga. Prevalência tem que ter base populacional? Toda prevalência é em cima de uma população, né? Mas base populacional, como assim? Eu não... Talvez quem fez a pergunta possa querer abrir o microfone e fazer de forma mais... Fabinho, tá ouvindo? Tô. Assim, porque às vezes a gente vai fazer um estudo e aí eu já recebi algumas orientações assim, para você falar prevalência, você tem que ter base populacional, por exemplo, prevalência de artrite na população de uma pessoa. Então, tem que ter um denominador, uma quantidade que seja que represente a totalidade das pessoas daquela cidade ou daquele estado. Entendeu? Não, então, entendi. Prevalência por ocorrência. Não, mas aí eu entendi. Se você está analisando a prevalência por população, realmente você tem que ter uma base populacional. Mas quando você está dentro de um estudo, você está falando a prevalência na sua amostra, né? A partir da prevalência na sua amostra, a sua população de estudo, que você... Só fazer um desenhozinho aqui, peraí. Só um minutinho. A gente tem a população de interesse. Vamos supor que a gente queira estudar uma determinada população de interesse. Dentro dessa população de interesse, a gente tem a população acessível. É aquelas pessoas que você realmente consegue acessar para fazer teu estudo. E dentro dessa população acessível, vai estar a população do estudo. Então, quando a gente fala prevalência da população do estudo, obviamente a gente está levando em conta apenas a nossa população do estudo. Na hora que eu quero extrapolar isso para uma população maior, principalmente quando ela tem uma delimitação geográfica, aí sim eu preciso ter uma base demográfica para isso. Perfeito? Mas até para isso eu parto da base da prevalência do meu estudo, porque se eu não conseguir, eu não tenho como estudar, na maioria das vezes, a população acessível, a população de interesse por completo. Senão isso não é mais um estudo, é um censo. E, em geral, a gente não consegue fazer. Aí, no caso, você não acha, assim, algumas vezes a orientação que a gente recebia era de colocar, assim, ocorrência de artrite na população atendida no Hospital Terciário da Paraíba, entendeu? Porque se você diz prevalência, aí podia trazer, enfim, isso era uma opinião de outros estatísticos, por isso que eu estava te trazendo. Não, eu entendi, mas assim, isso é uma questão de semântica, né? Prevalência é prevalência, não vai mudar. Mas aí você tem que dizer prevalência de artrite na população acompanhada pelo Hospital Universitário de agosto a setembro, no período de um ano, exatamente. Ok. Né? Okay. Mas assim, nada. Prevalência é prevalência, isso não vai mudar. Né? A forma, aí é uma questão de semântica. Aí eu entro no mérito assim, é frescuragem estatística. Mas óbvio que você tem que deixar claro, e aí talvez seja isso que esteja,
quem você estudou, por quanto tempo estudou. E baseado nessa prevalência, você pode extrapolar para a população geral, né, da Paraíba, vamos dizer assim, utilizando bases de dados populacionais. Perfeito? Então, gente, eu vou pular aqui, tá? Porque aqui, quando a gente está no estudo de coorte observacional, eu não vou intervir. Eu só vou olhar. Então, os estudos de coorte observacionais, obviamente eu vou parar de falar estudos de coortes observacionais. Eu friso muito isso, porque, obviamente, o ensaio clínico é uma coorte, só que eu estou intervindo. Aí nós vamos chamar isso de ensaio clínico, perfeito? A partir de agora, quando eu me referir a estudo de coorte, por definição, vocês já entendam que é observacional. A gente parte de duas populações, ou 3 ou 4, mas a mais clássica são duas populações, né? Uma população que você quer saber se determinada condição é fator de risco para determinada doença. Então, você começa com pacientes sadios em relação àquela doença ou àquela condição que você quer estudar, em dois grupos clássicos, todo mundo aqui já conhece isso. Um grupo que é exposto ao fator X, que você quer saber se é fator de risco. Outro grupo que não é exposto ao fator. Todos começam no tempo zero do estudo sem a doença, ou seja, sadios. Sadios para o que você quer estudar, obviamente. Aqui você não vai intervir, você vai só olhar, tá? Então, ou elas já são expostas ao fator porque são, ponto. Você aqui não vai intervir, por exemplo, não vai dar um remédio, não vai dar uma... Aí seria um ensaio clínico. E você vai acompanhar durante um período de tempo e ver quantos casos novos de determinada condição vai aparecer nos dois grupos. Perfeito? E aí, a medida de associação mais conhecida dos estudos de coortes é o risco relativo. O que é um risco relativo? É a razão de incidências. Nada mais é do que a incidência no grupo dos expostos, que você quis, o fator, sobre a incidência no grupo dos não expostos. Então, a incidência nos expostos. Veja que eu estou fazendo razão de incidências, tá? Daqui a pouco a gente vai para a taxa. Sobre incidência nos não expostos. E eu só posso calcular a incidência partindo do pressuposto que eu sei que essas pessoas, antes de iniciar o estudo, não tinham nada. É diferente quando o estudo é transversal, que eu nem coloquei aqui, eu chamo de prevalência. Por quê? Porque as pessoas têm aquilo ali, eu não sei exatamente quem começou a ter, quem já tinha... Eu estou vendo todo mundo ao mesmo tempo. Então, nós chamamos de razão de prevalências. Perfeito? Isso aqui todo mundo algum dia já ouviu falar. E aí a interpretação é quem foi exposto ao fator de risco, né, tem tantas vezes mais probabilidade de ficar doente e assim sucessivamente, como a gente vai falar aqui nos exemplos. Ou menos. E nós temos outra medida que às vezes eu acho até ela mais importante, que é o risco atribuível, o RA. Alguns chamam de risco absoluto também. É a incidência nos expostos, a gente vai calcular, menos a incidência nos não expostos. E, obviamente, isso aqui vai ser em módulo, porque se a incidência nos expostos for menor, né, isso acaba, você só inverte se você quiser, mas o valor negativo não tem interpretabilidade aqui. São as duas principais medidas, né, que vocês vão ver muito aí nos trabalhos. Então, um exemplo bem prático, né? Aqui um estudo de coorte, analisando
pacientes hipertensos e pacientes não hipertensos durante um período X, e a gente depois vai entrar no mérito desse período X, se eles vão ou não desenvolver infarto agudo do miocárdio. Perfeito? E aí, ao final do estudo, né, você parte de pessoas que, embora tenham um fator de risco, não tinham infarto, e parte de pessoas que não têm o fator de risco também não tinham infarto, acompanham, é um estudo de corte, lembrem, é um estudo prospectivo, acompanha e vê se a pessoa desenvolve o desfecho de interesse, que nesse caso seria o infarto agudo do miocárdio. Então, o risco relativo é a incidência nos expostos sobre a incidência dos não expostos. Aí eu vou calcular aqui, incidência nos expostos. Eu tinha 100 hipertensos no trabalho, perfeito, total. 60 desenvolveram IAM. Então, de 100 hipertensos, 60 tiveram um episódio de infarto agudo do miocárdio. Então, a incidência nos expostos vai dar 0,6 ou 60%. Perfeito? Então, a probabilidade de um hipertenso desenvolver infarto agudo do miocárdio num período X de tempo, que aqui a gente não tem, mas só para vocês entenderem que essa interpretação ela tem que depois incluir o tempo total do estudo, né? Porque ela só vale para dentro daquele tempo do estudo. É de 60%. Já a incidência dos não expostos, eu tenho também 100 pacientes que não eram hipertensos, mas apenas 20 desenvolveram IAM no período do estudo. Então, aqui vai dar 0,2. Aí, como é que eu faço o risco relativo? Depois eu vou apagar e faço o risco absoluto aqui atribuído. Risco relativo é 0,6 dividido por 0,2, que vai dar 3. O risco relativo, nesse caso, é de 3. Como é que a gente interpreta ou informa isso, né? A gente interpreta que pessoas hipertensas têm uma probabilidade 3 vezes maior de desenvolver infarto agudo do miocárdio do que pessoas não hipertensas, certo? Isso é uma forma de você interpretar, né? Você pode interpretar também, se você quiser tirar do 1, considerando que 1 é o efeito nulo, você pode dizer, por exemplo, que 1 menos 3, né, ou 3 menos 1, com fundado positivo, dá 2. Você pode dizer que o fato de ser hipertenso aumenta em 200%, né, a probabilidade de você ter um infarto agudo do miocárdio. É outra forma de você informar, né? Você pode dizer 3 vezes mais, ou aumenta em 200%, depende muito de como você está guiando a sua interpretação de análise. É entendido por todo mundo, mas vale a pena lembrar que quando o risco relativo é maior do que 1, considerando nesse tipo de estudo, onde você está vendo fator de risco para um desfecho, é entendido que aquela exposição ela é um fator de risco, ela é danosa, perfeito? Nem sempre é assim, porque depende do que você está estudando. Isso é uma coisa importante. Mas, se você, nesse contexto, está estudando fator de risco e desfecho de alguma doença, se os indivíduos expostos a determinado fator de risco tiveram mais e o risco relativo foi acima de 1, então você vai entender aquilo como fator de risco ou danoso.
Se tiver abaixo de 1, ou seja, os expostos tiveram menos eventos adversos do que os não expostos, é um fator de proteção. Só que isso não me diz muita coisa, né? Isso não me diz muita coisa, mas sei lá, é relativo. Já quando eu faço, por exemplo, o risco atribuível, cadê aqui a borrachinha? Peraí. Quando eu faço o risco atribuível, é a incidência dos expostos, que aqui deu 0,6. Vou botar em módulo, tá? Menos a incidência dos não expostos, que deu 0,2. Isso vai dar 0,4. Se eu multiplicar por 100, vai dar 40%. Perfeito? O que é que eu posso, digamos assim, entender disso, né? É que, embora o risco relativo aumente em 200% a chance de um hipertenso desenvolver infarto miocárdio, hipertensão sozinha, baseada nesse meu estudo, ela é responsável por praticamente 2/3, né? Porque se você pegar 0,4, que foi o meu risco atribuível, e dividir pelo risco total do indivíduo, isso aqui vai dar 2/3. Você pode alegar, então, 66,6%, que 66% dos casos de infarto do miocárdio que aconteceram deveu-se ao fato dos pacientes serem hipertensos. E isso é importante não só do ponto de vista populacional, para lhe dar uma ideia de onde abordar, mas também do ponto de vista de magnitude do efeito. Isso é importante, porque 66%, gente, é muita coisa. Ou seja, da população de hipertensos que tiveram infarto, você pode culpar a hipertensão por 66% desses infartos, né? Uma vez que o risco atribuível foi de 40%. Só que aí eu faço aqui essa divisão. Naquele vídeo que foi passado, que eu pedi para vocês assistirem, que está no fórum, mas quem não está no fórum eu vou mandar, é uma coisa interessante, principalmente que assim, aqui eu estou lidando com doença muito prevalente. E aí, coisas prevalentes, riscos relativos e riscos atribuíveis, eles às vezes têm a mesma magnitude de efeito. Mas quando estou lidando com coisa rara, uma pessoa ela pode ter 500 vezes mais chance de desenvolver determinado evento do que outra, só que isso ainda é muito raro. E assim, um exemplo que eu acho muito honesto, e vale a pena todos lerem esses dados, eu vou mandar para vocês, é trombose anticoncepcional hormonal. Né? Quando você estuda, né, o grande estudo lá, que analisou a reposição hormonal anticoncepcional nas mulheres, etc., o risco de doença tromboembólica na mulher pelo uso do anticoncepcional, se você for ver o risco relativo, eu não sei nem de cabeça aqui, mas o risco relativo é uma coisa que dá medo. Mas quando você vai ver o risco atribuível, é pífio. Né? Porque a incidência de trombose venosa profunda, etc., ela já não é muito quando você analisa só esse grupo de pessoas jovens, né? Por 100 mil pessoas. Então, é pífio o risco atribuível. Ele realmente é muito pífio. Você aumenta muito pouco o número de eventos trombóticos, único e exclusivamente pelo uso do anticoncepcional. Eu costumo até dizer que quando você usa, se você for analisar esses valores, você vai ver por si só, e você vai poder ser crítico sobre isso, que quando você utiliza anticoncepcional para fins de contracepção, ou seja, para não engravidar, que você pode utilizar por outros motivos, ele é até um fator protetor de trombose, porque a gestação, ela tem um risco relativo e um risco atribuível maior para trombose venosa profunda de membro inferior do que o anticoncepcional. Então, se você está usando anticoncepcional, você mulher, está usando anticoncepcional para não engravidar,
Isso é um fator protetor quando você compara o anticoncepcional versus rechação no risco trombótico. Ninguém fala isso, né? Só fala o anticoncepcional da trombose, não sei o quê. Mas quando você vai ver, o impacto é muito pequeno. O impacto real. Agora, o impacto relativo, não. Então, tá aqui um exemplo que eu tirei, tá? Em um estudo de coorte de 3.000 fumantes e 5.000 não fumantes, foram detectados os resultados apresentados na tabela abaixo. Agora a gente já está estudando tabagismo, certo? Como fator de risco para a doença arterial coronariana. Então, qual a incidência da doença coronariana entre fumantes e não fumantes? Rodrigo? Oi, professor. Tu tira um print dessa tela, que eu acho que eu botei uma telazinha branca para poder brincar daqui. Tirar uma foto aqui. Pronto, que aí você vai me dando. Prontinho? Foi. Pronto, acho que eu tenho uma telinha branca aqui. Pronto, exatamente. Então, em pacientes fumantes, vamos lá. Incidência nos fumantes. Eu tinha quantos fumantes? 3.000. Quantos tiveram DAC? 84. Então, incidência nos fumantes. 2,8%. Quanto? 2,8%. Tá. Então 2,8%. Perfeito. Tá feia minha letra, mas vocês entenderam aqui. Incidência nos não fumantes. Eu tinha 5.000 não fumantes. Confere? Isso. Ah, Maria, vamos lá. Deu quanto de caso de 87. 87. Qual a incidência nos não fumantes? Tem um cachorro latindo aí, Rodrigo. É o teu? É dos vizinhos aqui. Então tá valendo. 87 sobre 5.000. Vamos lá. 1,74%. 1,74%. Muito bem. Então, risco relativo, que eu acho que é o que ele pede depois, né? Eu já vou fazer aqui direto nas porcentagens. 2,8 dividido por 1,74. Dá quanto? Rodrigo? 1,6. Dá 1,6. 1,6. Isso. Então, vamos lá. 2,8 dividido por 1,74. Não duvidando, só eu fazendo aqui. 1,6. 1,61, na verdade, porque é 1,6090. 1,61. Então, qual é a interpretação disso? Né? Você pode dizer que fumar aumenta em 1,61 vezes a probabilidade de você desenvolver doença arterial coronariana, ou se você subtrair isso aqui do 1, sobra 0,61, ou você pode dizer que o hábito tabagista aumenta em 61% o risco de desenvolver infarto agudo do miocárdio. Né? Então, aumenta em 61%. É um número que assusta, né? 61%. Mas vamos ver o risco atribuível. Então, o risco atribuível vai ser 2,8 menos 1,74. E o risco atribuível vai ser, então, 1,06. 1,06%. Aí eu sempre gosto de fazer isso. Ó. Se eu pegar 1,06 e dividir por 2,8, isso vai dar 0,37. 0,37. 37,7%, né? 37%. 7,8%. 38%? 37,8%. Então, 38%.
38%. Isso quer dizer o quê? Que de todos os casos de infarto agudo, de infarto não, de doença arterial coronariana que ocorreram nos fumantes, eu posso atribuir ao hábito de tabagismo pelo menos 38% deles. Ou se eu eliminasse o tabagismo dessa história, eu esperaria uma redução de 38% nesse grupo. Então, isso é um dado mais impactante, porque você vai realmente trabalhar com a redução absoluta, que é o que interessa no final da história. E quando a gente faz estudo observacional, não só para definir se uma coisa é fator de risco, mas também para definir se vale a pena eu intervir. Imagino que você é um secretário de saúde de uma determinada cidade. Aí você recebe um monte de risco relativo. Onde eu vou gastar minha verba? Para prevenção. Alguns fatores de risco são modificáveis, outros não, obviamente. Mas considerando que tabagismo é um fator de risco modificável. Aí eu tenho tabagismo que tem um risco atribuível proporcional de 38%. E eu vamos supor que eu faça aqui uma outra pesquisa com café, um exemplo bem leve. E café tem um risco atribuível proporcional de 4%. Ou seja, praticamente nada. Eu vou gastar meu dinheiro de prevenção aonde? Em campanhas orientando as pessoas pararem de fumar ou em campanhas orientando as pessoas pararem de tomar café. Embora esses dois hábitos venham juntos, né? Mas só um exemplo bem... Então, isso é importante. Às vezes é muito mais informativo do que necessariamente o risco relativo. E aí onde você vai ter a magnitude do efeito. Lembrando, gente, eu já vou dar um spoiler aqui. Licença. O risco relativo está aqui, né? Pronto. Lembrando uma coisa importante, tá? Que esse aqui é o risco relativo que eu achei na minha amostra. Isso não necessariamente é o risco relativo na população. Então, toda vez que a gente tem uma medida de associação e a gente quer extrapolar isso para a população, vai ser criado um intervalo de confiança desse efeito. Perfeito? Normalmente, em saúde, 95%. A aula que vem já vai ser sobre intervalo de confiança. Então, isso foi o que eu achei na minha amostra. Eu não sei dizer se isso é o real da população. A população pode ter mais ou menos. Então, eu vou criar um intervalo de confiança. Cada parâmetro tem a sua fórmula de calcular um intervalo de confiança, que eu não vou entrar no mérito na aula de hoje. Mas você sempre tem que olhar se o intervalo de confiança ele passa pelo efeito nulo. Porque se o intervalo de confiança ele passa pelo efeito nulo, não adianta você... Acabou. Não adianta você estar fazendo teste de hipótese. Eu vou fazer aqui um teste para ver um P, não serve para nada. Se o risco relativo ele é uma divisão, o efeito nulo é o 1, concorda? Porque se eu estou fazendo incidência do exposto sobre incidência do não exposto, e eu estou partindo do pressuposto que todas são iguais, se a incidência do exposto for igual ao do não exposto, a divisão disso está 1. Então, se quando eu construo um intervalo de confiança, ele vai me dar, vamos dar um exemplo prático. Aqui foi 1,61. Eu posso ter essas duas opções. 1,61 variando de 1,12 até 2,6. Percebam que o intervalo de confiança ele assume que o mínimo é 1,12, o máximo 2,6. Ele não passa pelo 1. O mínimo continua acima de 1. Eu não preciso fazer um teste de hipótese para dizer que esse resultado tem significância estatística. Ele está acima do 1. Agora, se esse outro coloca 1,61 e ele vai de 0,80 até 1,9, na aula que vem vocês vão entender que os intervalos de confiança de risco relativo e odds ratio, eles não são necessariamente simétricos, tá? Porque eles trabalham com logarítmicos. Então, mas percebam que eu não tenho como excluir o número 1 daqui. Então, se eu não tenho como excluir 1, eu não tenho como jurar que na população esse efeito não é de 1,
eu já posso dizer que meu resultado não teve significância estatística. Joia? Eu não preciso estar olhando p-valor para isso. O intervalo de confiança é muito mais informativo. Então, num primeiro exemplo aí de cima, o risco relativo é de 1,61. E aí, uma vez que foi criado o intervalo de confiança 95%, ele pode ir de 1,12 até 2,6, ou seja, independente está acima de 1, ou, então, ele é real, né? Eu posso dizer que meus achados tiveram significância estatística, porque não cruzo 1, não preciso nem fazer teste de hipótese para isso. Ou o exemplo 2 que está embaixo, ele cruza 1, quer dizer, ele pode ser de 0,8 a 1,9, ou seja, pode ser fator de proteção, coisa nenhuma, ou fator de risco. Eu já posso dizer que isso não teve significância estatística. E outra coisa importante que o intervalo de confiança vai te dar, então toda vez que você agora for olhar um trabalho que tem risco relativo, odds ratio, essas coisas, você sempre olha o intervalo de confiança, também a precisão. Isso é importante. Então vamos dizer que eu fiz 2 trabalhos diferentes. E um trabalho deu um risco relativo de 1,61, mas o intervalo de confiança foi de 1,12, esse que eu te falei, né? Até 2,6. E o outro tem o mesmo 1,61, e o intervalo de confiança vai de 1,5 a 1,7. O parâmetro é o mesmo, 1,61, mas esse intervalo aqui está muito mais preciso. Perfeito? A precisão desse achado, percebam que ele está muito mais, né? O 1,61 está muito mais encostado aqui digamos, nas bordas do intervalo de confiança do que aqui. Isso aqui, então, é um achado com muito mais precisão. Se eu fosse escolher qual desses 2 estudos eu utilizaria para a minha prática, provavelmente esse segundo, porque os achados estão mais precisos. E o que é que dá precisão nos achados? Entre vários fatores, o tamanho da amostra. Isso aqui pode ter sido um trabalho com 100 pessoas, isso aqui pode ter sido um trabalho com 1.000 pessoas. Com maior o tamanho da amostra, maior a precisão dos resultados. Tá? Então, isso é importante para vocês analisarem nessas medidas de associação. Alguma dúvida? Rodrigo? Viu? Eu. Eu tinha colocado umas questões no chat e esqueceram. Pode falar, manda brasa. É porque eu queria saber o seguinte, se odds ratio, a hazard ratio também, né? Hazard ratio e risco relativo pode ser tudo sinônimo. Chegaremos lá. É porque ainda está vai no processo da aula. Show de bola. Agora, se você quiser calcular uma taxa de incidência, né? Então, o que é uma taxa de incidência? Ela é definida como o número de casos novos de uma doença dividido pela população em risco da doença durante um período de tempo. Tá? Então, você vê que aqui nesse trabalho, quando a gente calculou o risco relativo, a gente fez a tabelinha, embora o estudo tenha um tempo, ninguém sabe por quanto eu posso, se eu fiz aquilo em um mês, em 10 anos, eu botei a tabela e a gente calculou. Mas quando eu quero a taxa de incidência, o tempo é importante. Né? E, geralmente, a medida de tempo que se utiliza, né, de pessoas em risco durante um tempo, é uma medida conhecida como pessoas-ano. E a gente vai aprender a calcular, é bem simples. Pessoas-ano. Persons years, ou seja, um número em risco por um determinado tempo. Qual é o grande segredo? Tá? Rodrigo botou um exemplo aqui bizarro, que eu vou pular, que eu demorei um século
para entender, mas vale a pena esse primeiro. Rodrigo, parabéns, seu exemplo está muito bom, mas está complexo. Eu vou ser mais simplório. Veja esse trabalho aqui, pessoal. Esse exemplo. Uma coorte avaliou 2.500 pacientes com mais de 50 anos durante 3 anos, das quais 300 tinham catarata. Nos 3 anos, a coorte avaliou a quantidade de novos casos de catarata. No primeiro ano, 40 novos casos. No segundo ano, 30 novos casos. No terceiro ano, 34 novos casos. Qual a taxa de incidência do primeiro ano? Né? E aí, você obviamente coloca a população em risco. Se já 300 já tem um catarata, isso aqui está só para encher o saco de vocês, eles não existem. Ele já tem a catarata, então, se eu estou querendo ver a taxa de incidência, são casos novos, de forma que sobra 40 novos casos em 2.200 pessoas que estão em risco em um ano. O que é que o Rodrigo colocou nesse exemplo, que ele alega muito bem? É que nem todo mundo teve a catarata no final de um ano. Teve gente que teve catarata com 3 meses do estudo, com 4 meses do estudo, com 6 meses do estudo, com 8 meses do estudo, com 1 ano de estudo. Aí no segundo ano a mesma coisa, no terceiro ano a mesma coisa. Então você tem, na hora de calcular uma taxa de incidência, que fazer o controle pelo tempo de exposição de cada indivíduo. Que, óbvio, você como examinador tem um banco de dados, mas se você não tiver definido exatamente, anotado com quanto tempo de estudo cada paciente fez, você vai ter que fazer uma certa correção. O que é que o Rodrigo fez aqui nesse exemplo que ele achou? Ele botou o seguinte, que essa fórmula considera que todos os doentes adoeceram ao final do ano. É verdade, eles dão a ideia que terminado o ano, a catarata apareceu no final de um ano completo. E não é verdade. As pessoas foram aparecendo à medida que né, ao longo do ano. Então, você deve, nas duas, uma. Se você não sabe exatamente o tempo que cada pessoa adoeceu para você calcular, você vai ter que fazer, digamos, um equilíbrio. Então, o Rodrigo achou uma fórmula, que foi esta aqui, né? De você corrigir, imaginando que todo mundo adoeceu no meio do ano e você subtrair os tempos que o paciente não tiveram exposto. Porque a partir do momento que ele adoeceu, ele sai, né? Ele não está mais exposto. Ele já adoeceu. Aí, se você for fazer isso para a corte todinha, é um cão das cobras. Porque você vai fazer, ó que o Rodrigo me deixou passar, tá todinho tentando entender. Aí ele botou aqui a incidência, aquela coisa toda. Aí em 3 anos ele fez toda essa correção maluca. Provavelmente está corretíssima. Mas você pode ser mais prático. Né? O que é que você pode fazer? Você pode fazer isso aqui, ó. Aqui um exemplo prático. Nesse estudo que eu estou fazendo, né? Esse indivíduo A, ele não teve o evento e ele foi acompanhado aqui, perfeito? Até o final do estudo. O estudo tem 5 anos. Então, esse indivíduo A, ele vai contar 5 anos, perfeito? Esse indivíduo B, ele teve o evento com 4 anos. Então, ele só vai contar 4 anos no estudo. Esse indivíduo C, ele terminou o estudo com 5 anos, ele foi acompanhado 5 anos. Esse indivíduo D, 1 ano, foi o tempo de acompanhamento dele. Perfeito? E ele teve o evento. Se ele teve o evento, ele teve a incidência, acabou. Ele já entra na conta. E o indivíduo E foi 3 anos e ele teve o evento. Então, eu tive 5 indivíduos que eu acompanhei, eu tive 3 eventos. Mas, na taxa de incidência, eu tenho que colocar expostos pelo tempo. E a medida específica para isso é pessoas ano. Então, eu vou somar. Né? O indivíduo A, ele vale 5 pessoas ano. Foi uma pessoa que eu acompanhei 5 anos. O indivíduo B, ele vale 4 pessoas ano. Foi uma pessoa que eu acompanhei 4 anos.
O indivíduo C, ele vale 5 pessoas ano. É uma pessoa que eu acompanhei 5 anos. Perfeito? O indivíduo dele só vale 1 ano. É uma pessoa que eu acompanhei 1 ano. Aí ele teve o evento. O indivíduo é 3 anos. Então, o total aqui de pessoas ano é de 18 pessoas ano. Perfeito? E aí a taxa de incidência vai ser 3 por 18. Aí ele aqui quis colocar por 1.000 pessoas ano. Aí você pode botar 100 pessoas ano. E assim sucessivamente vai dar 166 por 1.000 pessoas ano. Se a gente voltar para o exemplo anterior de Rodrigo, o jeito mais fácil para a gente fazer, se você não tivesse a planilhagem tão bonitinha. Deixa até que eu tenho uma tela em branco. Eu tinha, lembre-se, 2.500 pessoas, só que 300 tinham cataratas. Então, quantos indivíduos expostos sobram? Quantos indivíduos em risco? 2.200 pessoas. Eu acompanhei por quanto tempo o trabalho? 3 anos. Então, eu posso dizer, tem uma forma. 2.200 pessoas vezes 3. Eu posso dizer que, em média, eu acompanhei 6.600 pessoas ano. Aí, no final de 3 anos, eu tive quantas incidências? 104 casos, né? Eram 40, 30 e 34. Então, eu tive uma incidência de 104 por 6.600 pessoas ano. Isso aqui, se eu dividir, deixa eu fazer a continha. Cadê a calculadora? Aqui. 104 dividido por 6.600. 0,5%. Dá 0,015. 0,015. 0,557, né? Isso. Pronto. Aí, se eu quiser, como não é pouco intuitivo, né? Aquela história, eu tive 0,0157 casos por pessoa ano, então acaba se multiplicando por 100 ou por 1.000, a depender do que você achar mais fácil de ser entendido. Então, você pode aqui, por exemplo, dizer que eu tive 1,57, uma incidência de catarata de 1,57 casos, que eu multipliquei por 100, tá? Por 100 pessoas ano. Se você quiser, você pode multiplicar por 1.000, daria 15,7 casos por 1.000 pessoas ano. Perfeito? Isso é a forma mais prática de você fazer. Outra forma que você pode fazer é você fazer uma média dos 3 casos, dos 3 períodos. Então, você pode fazer o seguinte, se você quiser também. O resultado não vai dar igual, mas você vai ver que ele não vai dar tão diferente. Aqui deu 1,57, né? Então, você pode fazer o seguinte também. Essa parte eu acho importante, porque a gente está muito acostumado a trabalhar com risco relativo e não para tanto para ver taxa de incidência. Então, olha só, no primeiro ano, eu tive 2.200 indivíduos, porque eu tirei os 300 de catarata, incidiu 40 casos. Então, se eu pegar a incidência no ano 1, vai dar 40 sobre 2.200. Que dá quanto aí, Rodrigo? Fazer aqui. .02. Bota aí, bota aí já para 100 pessoas ano, para ficar mais fácil. Dá 1,8. Pessoa, então aqui dá 1,8 pessoas ano. Perfeito.
Aí vem o segundo ano. Sai esses 40 que tiveram a catarata. Sobra 2.160. Qual foi a incidência no segundo ano, no ano 2? Foi de 30 em 2.160. Que deu quanto aí, Rodrigo? 1,3. 1,4, né? 1,4. Perfeito. E aí vem o terceiro ano, que vai sair agora mais 30. Ficou 2.130. Incidência no ano 3. Foi 34 sobre 2.130. Deu quanto? 1,6. 1,6. Aí agora o que é que a gente faz? Soma essas três incidências e divide por 3. Então aqui vai dar 3, 4,8 dividido por 3, dá quanto? 1,6. 1,6. Percebam, gente, que da outra ficou 1,57. Então, tem uma variaçãozinha que depende do ajuste matemático que você faz. Perfeito? Mas toda vez que a gente for fazer taxa de incidência, eu tenho que saber transformar para essa unidade pessoas ano. Obviamente, se você já está no seu trabalho, tem um objetivo de calcular a taxa de incidência, muito provavelmente você vai estar na sua planilha de dados o tempo certinho que cada paciente foi acompanhado, né, o número de anos, e se seu trabalho foi em anos, ou meses, ou dias, e aí, obviamente, o software vai calcular e vai ajustar isso. Mas muitas vezes a gente vê trabalho na literatura e tem que saber se aquilo é comparável, né? E a gente só pode comparar as coisas na mesma unidade. Nesse caso aqui, pessoas ano. O teu deu quanto lá no que eu pulei, Rodrigo? Acho 1,63, eu acho. Pronto, você vê. Porque você ajustou de uma forma mais ponderada. No final não dá tanta diferença. 1,57 para 1,63 não dá nenhum caso. Agora, quando eu faço estudo de caso controle, no estudo de caso controle, gente, tem um estudo para trás. E eu quero que todo mundo preste atenção aqui. Essa aula eu não tenho interesse em terminar ela necessariamente todas as 9 horas da noite, não. A gente, na hora que der, deu, para, reiniciar a aula que vem. Mas eu tenho interesse que todo mundo entenda como essas medidas são calculadas e saber interpretá-las. Então, quando o estudo é caso-controle, ele é um estudo retrospectivo. Eu não consigo calcular a incidência, perfeito? Não tem como. Por quê? Porque o que eu manipulo no estudo caso-controle é o número de doentes, que eu vou chamar de casos, e o número de não doentes, que eu vou chamar de controle. Então, quantos por cento de doentes e quantos por cento de saudáveis, eu que defino isso. Não é uma coisa que eu vou esperar isso acontecer. Então, eu vou pegar a pessoa que tem doença com pessoas que não têm a doença e vou olhar para trás se elas foram ou não expostas a determinado fator de risco. Eu não tenho como saber a incidência, porque sou eu que manipulo isso. O máximo que eu vou saber é quem foi ou não calcular. Então, eu não consigo calcular um risco relativo num estudo de caso-controle, porque eu não calculo incidência, perfeito? Eu vou calcular uma outra medida, que isso eu consigo calcular, que se chama razão de chances, odd ratio. Né? Odds ratio, que é a razão de chance. É a chance de os indivíduos que terem a doença terem sido expostos, dividido pela chance de quem não teve a doença de ter sido exposto. Então, vamos lá. Quando vocês aprendem, quando a gente aprende, né, o que é um odds ratio? É a chance da pessoa doente ter sido exposta versus a chance da pessoa não doente ter sido exposta.
E aí a gente aprende essa conta aqui, cara crachá, né? Deixa eu voltar, perdão. Essa conta cara crachada e fazer isso aqui, né? Voltando aqui mais um para a tabela, desculpa. A gente aprende esse cara crachado e fazer isso, né? A vezes D dividido por C vezes B e magicamente aparece uma coisa chamada odds ratio. Eu quero ensinar o odds ratio para vocês de outra forma, tá? Vocês podem calcular assim, na verdade quem calcula é o software, mas eu vou usar esse exemplo aqui que o Rodrigo deu, né? Estudo caso controle de crianças que nasceram com microcefalia, se as mães, por exemplo, foram expostas a zika na gravidez. Então, antes de tudo, só lembrar o conceito de odds, que é chance em inglês. Odds. Chance ou odds é a probabilidade de um evento ocorrer dividido pela probabilidade desse evento não ocorrer. Perfeito? Isso é odds em inglês, né? Isso é chance. Chance é probabilidade de algo ocorrer dividido pela probabilidade desse algo não ocorrer. Ou, se você for mais objetivo, probabilidade sobre 1 menos probabilidade. Então, primeiro eu vou responder esse quesito do cara crachá mesmo, tá? Então, qual é o odds ratio aqui? Depois eu vou fazer do jeito mais difícil. Qual é o odds ratio aqui? Então, se a gente for usar, né, o cara crachá, 50 vezes 295 dividido por 5 vezes 150. Essa conta já aparece aqui, Rodrigo? Ainda não. 19,6. Então, 19,6. Qual a interpretação disso? Crianças que nasceram com microcefalia têm uma chance de 19,6 vezes maior de terem sido expostos ao Zika vírus durante o período gestacional. Ou crianças que nasceram com microcefalia têm 19,6 vezes mais chance das mães terem tido Zika na gravidez. Tá? Veja que aqui a gente não fala probabilidade. Risco relativo são probabilidades. A gente fala chance. Agora, como é que chega nisso na prática? Então, vamos calcular um odds ratio né? Como é o odds ratio? Então, odds ratio, razão de chance. Isso é a chance dos doentes terem sido expostos dividido sobre a chance dos não doentes terem sido expostos. Perfeito? Ou seja, estou fazendo uma razão de chances. Tá? O que é que eu vou calcular nessa razão de chance? A chance de criança com microcefalia ter sido exposta, a mãe ter sido exposta com Zika na gravidez, dividido pela chance de crianças que nasceram com a cabeça normal, a mãe ter sido exposta com Zika na gravidez. É basicamente isso. Então, A senhora vai voltar à tarde, não, né? vamos começar com o denominador. Chance, o primeiro denominador, né? Desculpa, o numerador. Chance dos doentes terem sido expostos.
senhora vai comigo para depois eu deixar? A senhora vai comigo para deixar? Perdão, gente, vamos lá. Então, vamos lá. Eu tenho quantas crianças com microcefalia nessa amostra? Hein? 55. 55. Quanto delas a mãe foi exposta à zika na gravidez? 50. 50. Então, qual é a probabilidade de uma criança com microcefalia ter tido a mãe exposta à zika na gravidez? 0,91. 0,91. Então, chance é probabilidade sobre 1 menos probabilidade. Então, a chance, o numerador vai ser 0,91, que é a chance de uma criança com microcefalia ter tido a mãe exposta na gravidez, a zika. Aí é sobre o outro oposto, né? É probabilidade sobre 1 menos probabilidade. Aqui sobra 0,9. Perfeito? Porque aqui, por obrigação, são eventos complementares. Ou a criança teve a mãe exposta, ou não. Quanto é que dá a chance de uma criança ter tido a mãe exposta na gravidez? Professor, aí seria 0,09, né? Muito bem. Tá vendo? Eu estou botando 90. Gosto de gente aqui nesse nível, que é para me corrigir. Exatamente. Exatamente. 91% de chance, probabilidade 91% da mãe ter sido exposta a zika vírus na gravidez, sobre probabilidade de 9% de não ter sido. Isso dá quanto, Rodrigo? 10,1. 10,1. Então, no meu numerador do odds ratio, vai vir 10,1. Agora, vamos para o denominador. Quem é o denominador? São as pessoas agora não doentes. Vou até mudar de corzinha aqui. Chance dos não doentes. Eu tenho quantos não doentes no total aqui? 445. Muito bem. Quantos desses não doentes a mãe foi exposta à zika na gravidez? 150. 150. Qual é a probabilidade aqui, então? 33%. 0,33. Agora, na verdade, chance, né? Odds é probabilidade, né? Ou seja, 0,33 do evento ocorrer. Então, a probabilidade das crianças de tamanho de cabeça normal, perímetro cefálico normal, terem tido as mães expostas à zika na gravidez sobre o evento complementar. Aí eu vou botar aqui 0,67 só para ficar fechado no 1, porque é 3,333. Algum dos dois você vai ter que arredondar. A gente vai arredondar aqui o 0,67. Quanto dá aqui? 0,49. Pronto. Esse é o meu denominador no odds ratio. Aí, o odds ratio é a chance, o odds, né? Isso é importante a gente pegar do inglês, porque quando a gente fala para o português, não tem... A gente confunde chance com probabilidade, o nosso português acaba sendo mesmo. Em inglês você tem probability, risk, odd e chance. Eles discriminam melhor. Quanto é, agora, odds ratio, né? Razão de odds. É a odds da criança com microcefalia ter a mãe exposta à zika na gravidez sobre a odds da mãe não exposta, da criança normal ter tido a mãe exposta na gravidez. Quanto é que dá essa conta? 20,6. 20,6. Perceba que não é necessariamente igual 19,6. Porque depende de como a gente aproximou, etc. É muito parecido, mas essa é a forma mais precisa de você calcular.
Aqui a gente aumentou em 1, porque provavelmente eu arredondei o 0,67, arredondei o outro lá. Mas é assim que a gente calcula um odds ratio, né? Chance sobre chance. Lembrando que isso aqui vai ter um intervalo de confiança e o efeito nulo também é 1, tá? Já chega na sua pergunta, Alessandra. Então, aqui um exemplo também, né? Que eu vou calcular bem certinho de novo. Tira um print aí, Rodrigo. Vou tirar aqui. Certo? Um estudo de associação entre câncer de pulmão e tabagismo, com 200 casos e 400 controles. Mostrou os resultados na tabela. Posso passar? Pode. Então, vamos primeiro na gambiarra. Eu multiplico como? O A vezes D sobre B vezes C. Vamos lá. Dá quanto? 112 vezes 224. Certo. Dividido. Por 176 vezes 88. Isso aqui vai dar quanto? R$ 25.088. Não, dá o resultado final desse trem. R$ 1,61. 1,62. 1,62. Perfeito. Então, isso aqui seria o nosso odds ratio. Agora eu vou fazer rapidinho do outro jeito, né? Então, vamos lá. Chance de pacientes doentes terem sido expostos. Então, aquela história. Eu tenho quantos pacientes com câncer de pulmão nessa amostra aí, Rodrigo? Deixa eu fazer aqui. Não. Quantos pacientes? 200, não é isso? Ele até fala no enunciado. Isso. Quantos desses fumavam? 112. Quanto é que dá essa probabilidade? 0,57. 56. 0,56. Tá. Tô acreditando todas as contas em você, viu? Tô aqui. Pode acreditar. Tá. Então, se a gente for calcular o odds, o numerador, né, vai ser 0,56 dividido por 0,44. Quanto é que dá o numerador do meu odds ratio aqui? 1,27. Pronto, agora vamos para o denominador. Deixa eu soltar uma borrachinha aqui. Então, a chance nos não doentes, eu vou fazer direto aqui, eu já sei que são 400, que eu lembro. Quantos fumavam? 176. Isso dá quanto? 0,44. Então, inverteu, né? Vou botar agora o odds, né? Probabilidade do evento ocorrer sobre a probabilidade dele não ocorrer. Isso aqui dá quanto? 0,78. Aí isso vem para o denominador. E aí quanto é que vem para o odds ratio? 1,62. Você vê que nesse caso deu certo e igual. Porque, obviamente, uns números mais fáceis de calcular ficaram mais inteirinhos. Então, percebam, gente, assim, o A vezes D, você pode calcular sim, tá corretíssimo. Mas o importante é vocês saberem de onde vem isso, não é porque eu multiplico aquilo por aquilo. Então, tem que lembrar o conceito de odds, que é a probabilidade do evento ocorrer,
sobre a probabilidade do evento não ocorrer e por ser um odds ratio, é o odds dos doentes serem expostos sobre o odds dos não doentes serem expostos. Aí vem uma pergunta aqui de $1 million. Vamos lá. Vamos ir para o próximo slide. Eu vou parar essa aula na parte de estudo de caso controle e na aula que vem a gente começa de ensaio clínico, para não bombardear vocês com muita informação. Mas tem ainda duas coisinhas que a gente precisa focar, que é a parte de estudo de caso controle. E uma delas eu vou mostrar agora. Alessandra. Oi. Pronto, vou agora responder sua pergunta, vou precisar de sua ajuda. Coisa simples. Qual é a prevalência que você acha na sua cabeça de artrite reumatoide na população? No geral, assim. 1 a 3%. 1 a 3%. Então, vou botar 3%. Bote 2. Pronto, perfeito. Então, se eu não conheço nada de ninguém, de coisa nenhuma, a probabilidade de alguém desenvolver artrite reumatoide é de 2%, que é a prevalência na população. Não vou nem considerar a faixa etária, nada. 2%. Vamos calcular a odds de artrite reumatoide, ou seja, a chance. Então, Rodrigo, me ajuda. É a probabilidade de eu ter artrite reumatoide sobre a probabilidade de eu não ter artrite reumatoide. Perfeito? Certo. Isso vai dar 0,02 sobre 0,98. Dá quanto? 0,02. Aqui 0,4. Muda muito. Não, mas me dá em porcentagem logo. 0,02. 2%. Continua 2%? Então, seja o mais exato possível. 2, quantos por cento? Ou não dá? 2,04. Pronto. Perceba, Alessandra, aqui nesse exemplo, que para doenças de baixa prevalência, o odds, a chance é muito parecido com o risco. Então, o odds ratio, ele pode ser entendido como risco relativo, se você estiver lidando. Ele não é um risco relativo porque não trata de risco, mas ele pode ser entendido e substituído e até discutido como risco relativo se você estiver lidando com eventos de baixa prevalência na população, que, em geral, é aceitável até 10%. Porque se eu pegar 0,1, que é 10%, e dividir por 0,9, dá quanto, Rodrigo? Fazer aqui. 0,11. Você vê que não muda muito, né? De 10 foi para 11%. Então, é parecido. Então, toda vez que você faz um odds ratio de um evento raro, de algo raro, de um acontecimento raro, você pode ter e tranquilamente utilizar isso, substituindo na sua interpretação como se fosse um risco relativo. Porque não faz tanto. Você vê que a chance nesse exemplo não muda muito. Vai ter pequenas variações, mas elas são muito parecidas. Então, você pode, digamos assim, tranquilamente substituir como risco relativo. Agora, Alessandra, qual é a prevalência de fibromialgia na população geral? Ai. Prevalência? 8%. Ah, então é baixo. 8%. Pronto. Você quer mais? Artrose. Não, osteoartrose. 16%. Pronto, 16%. Então, vamos fazer. Risco de alguém ter, probabilidade de alguém ter osteoartrose. 16%. Vamos fazer a chance. 0,16 dividido por 0,84. 19%. 19%, já aumentou 3%. Então, quanto mais prevalente for uma doença, menos o odds ratio vai sempre superestimar o risco. Perfeito? Ele sempre vai aumentar.
Se eu pegar uma doença como hipertensão, que às vezes a prevalência é de 30%, então olha só, 0,3 por 0,7. Quanto é que dá esse odds aqui? 43%. Então ele vai sempre superestimar. Então toda vez que você quiser usar o odds ratio como risco relativo, isso só vale para doenças que têm situações ou eventos raros na população. Os autores aceitam até 10%, a maioria dos autores. A partir daí, o odds ratio ele já superestima a magnitude do efeito. Dito isto... Deve ser por isso que eu estava pensando, que as minhas doenças geralmente são incomuns ou raras, né? Isso, aí você pode utilizar, porque você vê que a diferença é pequena. Dito isto, existe uma outra situação que a gente usa o odds ratio, que não é apenas estudo de caso controle. Todo mundo preste bem atenção aqui. Eu tenho como, através do odds ratio, calcular um risco relativo. E é uma fórmula simples, abre aspas, a gente não vai fazer isso na mão, mas você calcula o odds ratio e pega a prevalência da situação e faz essa continha. Quando é que eu uso ela? Único e exclusivamente, certo? Quando você utiliza uma coisa no seu trabalho que se chama regressão logística. É uma técnica de regressão, e regressão logística, por definição, ele sempre vai lhe dar um odds ratio. Mesmo que seu estudo seja de coorte, na hora que você faz uma regressão logística, só para vocês entenderem, tá pertinho da gente acabar, é uma técnica de regressão, onde a variável dependente ela é binária, é sim ou não. Tá? Então, vamos supor que você fez um estudo de coorte, no final você analisou óbito, ou morreu ou está vivo, né? Sim ou não. E aí você quer fazer uma regressão para tentar ver quais fatores estavam mais associados ou não. E toda vez que você faz uma regressão logística, você vai ter por resultado odds ratios. Só que seu estudo é de coorte. Se seu estudo é de coorte, você vai querer trabalhar com riscos relativos. Porém, a regressão logística só vai lhe dar odds ratios. Perfeito? Então, como é que eu faço para transformar do odds ratios para risco relativo? Você pode utilizar essa fórmula aqui. E o computador pode fazer isso para você. Tá? Agora, se seu estudo é de caso controle, ele já é feito para dar odds ratio. Não tem por que você querer estipular um risco relativo para isso. Porque é uma gambiarra. O estudo caso controle, ele olha para trás. Então, é melhor você trabalhar com odds ratio. Lembrando que se sua variável ela for rara, e o raro, vamos dizer, uma prevalência de até 10%, o valor, o odds ratio, não vai ser tão diferente do risco relativo. Então, você pode interpretar isso como, do ponto de vista prático, o risco relativo daquela situação. Por fim, foi perguntado o hazard ratio. Então, o que é o hazard ratio? O hazard ratio, que eu vou até, se vocês quiserem, gente, eu estou querendo acrescentar 2 aulinhas que acho que é uma coisa muito importante a gente botar uma aula de análise de sobrevida, uma aula de princípios de regressão no final, né? E o hazard ratio nada mais é do que toda vez que você faz uma regressão de Cox, ele vai lhe dar um hazard ratio. A interpretação dele é a mesma de um odds ratio. A diferença é que o hazard ratio, ele admite que esse risco está mudando constantemente com o tempo. Então, ele só vai ser utilizado, ele só vai sair de estudos que fazem estudos com variáveis mistas, que são estudos típicos de estudos de sobrevida. Então, é aquele estudo que vai te apresentar uma curva de Kaplan-Meier, né? Probabilidade de sobrevida livre de progressão, sobrevida livre de eventos, sobrevida livre de, vamos supor aqui, de infarto agudo, sobrevida livre, né? Então, ele vai interpretar o risco de você desenvolver, o odds ratio de você desenvolver o evento, mas colocando nessa conta
que esse risco ele muda com o tempo. Então, chama-se hazard ratio. Hazard ratio sempre será obtido quando você faz uma regressão específica chamada regressão de Cox, com COX, como está aí, e que você só vai utilizar isso quando a sua variável, quando você estiver analisando curvas de sobrevida, aquelas estatísticas de Kaplan-Meier. Mas eu interpreto o hazard ratio igual eu interpreto o odds ratio. Perfeito? E a mesma coisa, se o evento for raro, o hazard ratio ele pode eventualmente ser entendido como risco relativo. E uma coisa que confunde a gente muito, mas na verdade é simples de entender. Né? Às vezes não é simples de calcular. Aliás, não é simples de calcular o computador. O hazard ratio sempre será obtido de uma regressão de Cox. Significa que minha variável dependente é uma variável mista. Né? Variável mista é aquela variável que ela tem um componente contínuo, o tempo, e o componente binário, se o paciente teve ou não o evento. Então, sempre vai estar tempo de até sobrevida, tempo até hospitalização. E aí, eu vou interpretar a curva de sobrevida como sobrevida global, sobrevida livre de progressão. Sempre vem essa survival, né? No inglês é survival. Toda vez que eu quero ver se o que interfere ou não nessas curvas de sobrevida, eu vou fazer uma regressão. E aí, essa regressão, como a variável dependente é uma variável mista, é sobrevida, ela vai ser uma regressão de Cox e o que eu vou receber de volta é um hazard ratio que pode ser interpretado tranquilamente como odds ratio, só que o cálculo é diferente no sentido que ele considera cada parcela do tempo. Quando eu faço uma regressão logística, a variável dependente é binária, só que eu já não conto o tempo. No final do meu estudo, eu vou saber quem morreu, quem não morreu, mas eu não vou contar quem morreu com 3 meses, outro morreu com 12 meses, outro morreu... Só vou dizer morto ou não. Faço uma regressão e ele vai me dar o odds ratio. Muitas vezes é um estudo de coorte e eu não quero o odds ratio. Eu quero, na verdade, o risco relativo, que é um estudo de coorte. Eu estou olhando para frente. O risco relativo ele é mais informativo. Só que a regressão logística sempre vai me devolver odds ratio. Então, eu posso e devo, você, na verdade, vai pedir para o computador, se for de interesse, fazer essa conversão para o risco relativo. Joia? Que é simples, no sentido, se você tiver os valores, conta que até não é difícil. E, quando eu estou em estudo de caso controle, eu não preciso fazer essa conversão, porque o meu estudo ele é retrospectivo. Fazer essa conversão é um tiro no pé. Né? Você não está agregando nada. O que é que você vai estipular nas suas considerações? Se a frequência do evento é menos de 10%, na população, a frequência esperada é menos de 10%, você pode, obviamente, estipular que o odds ratio é próximo o suficiente do risco relativo para você interpretar como se fossem as duas coisas. Se a frequência do evento for mais de 10%, você vai apresentar um odds ratio, o valor X que você apresentou, lembrando do intervalo de confiança, e fazendo as considerações que provavelmente esse valor é superestimado, porque o evento de interesse ele é de grande frequência na população. Você pode até fazer essa continha aqui, se você quiser, para achar o risco relativo real, mas ela não tem tanto valor para estudo, caso controle. Ela existe eminentemente para quando você faz uma regressão logística. E para encerrar a aula de hoje, eu vou passar aqui alguns slides, certo? Eu vou parar por aqui, que a próxima seria dentro do ensaio clínico. Eu vou deixar o ensaio clínico para a aula que vem. A gente começa. Eu só queria mostrar isso que é intuitivo, né? Mas se quando você faz um risco relativo, um odds ratio, ele dá acima de 1, você imagina que aquilo aumenta o risco. Ou aumenta as chances. Se está abaixo de 1, aquilo diminui o risco ou diminui as chances. Se é 1, não faz diferença nenhuma.
Lembrando que você vai ter a estimativa do seu trabalho, da sua amostra. Vamos supor que você pegou qualquer trabalho e teve um risco relativo de 1,7. Isso não vale de nada. Quer dizer, vale, obviamente, mas o que você quer é um intervalo de confiança. Então, se o seu intervalo de confiança passa pelo 1, o que você achou não teve significância estatística, porque você não pode excluir o 1, que é o efeito nulo. Se o intervalo de confiança não passa pelo 1, o que você achou teve significância estatística. Agora, o aumentar o risco ou diminuir o risco, se isso é fator de proteção ou não, depende do que você está estudando. Às vezes eu posso estar aumentando o risco de sobreviver. O risco relativo de sobreviver for acima de 1 é bom. Né? Então, é importante você ver o que é que você está estudando para não decorar. Toda vez que eu tiver um risco relativo acima de 1 é ruim, de forma alguma. Depende do que você está estudando. Se for, obviamente, para uma coisa que desfecha negativo. Né? E aqui, para encerrar, de forma mais direta e rápida, já que não é um ensaio clínico, né? Em uma área endêmica de hepatite C, foi realizado um estudo para verificar a associação entre hepatocarcinoma e infecção pelo vírus C, utilizando os dados da tabela abaixo. Então, obviamente, eles pegaram as pessoas que tinham hepatocarcinoma e foram ver se o vírus C estava presente ou não. Então, isso é um estudo de caso controle. Eles não pegaram as pessoas que tiveram vírus C e esperaram 355 anos para ver se as pessoas vão ter hepatocarcinoma. Então, as duas grandes situações onde o estudo de caso controle ela realmente é bem-vinda são doenças de prevalência muito baixas ou eventos raros e eventos de grande latência. Né? Ou seja, como é que se diz? Entre o paciente pegar o vírus C e ele desenvolver o câncer por causa disso, às vezes é 30 anos, 40 anos. Então, é virtualmente complexo você fazer um estudo de coorte. E aqui a questão, isso é uma questão até de concurso, ela bota a chance. Ó. Então, ele já quer o odds ratio. Aí, eu sendo bem direto, 80 vezes 60, dividido por 20 vezes 20. Aqui fica fácil, né? Corto o zero primeiro. 8 vezes 6, 48. Dividido por 4. Então, vai ser um odds ratio de 12. A chance de uma pessoa com hepatocarcinoma ter infecção pelos hepatite C é 12 vezes maior. E é basicamente isso que a gente tinha para falar hoje. Essa semana vocês não vão ter exercício, vocês vão estudar o tema. Para a semana que vem a gente começar com ensaio clínico, que mexe nessas medidas e vem intervalo de confiança. Amanhã eu vou mandar para vocês, a pedido de algumas pessoas, 2 bibliografias em português de fácil acesso, que eu não estou com elas aqui no momento, mas eu mando para o e-mail de vocês. E segunda-feira a gente começa do ensaio clínico e intervalo de confiança. Então, alguma pergunta final? Até agora ainda não. Perfeito, gente. Então, desejo a todos vocês uma excelente semana. Amanhã, como sempre, eu mando a gravação. Estudem, fiquem bem. E até a próxima, que a próxima já é o mês de julho, né? Metade do ano já se foi. Nem parece até que foi 1 minutinho. Então, fiquem com Deus. Vou encerrar a gravação agora.